E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, é o seguinte, vamos pegar uma matéria aí. Eu tinha mandado um material para vocês. Deixa eu só abrir aqui. A gente vai seguir agora apertando o passo, como diria meu grande amigo Zé. Vamos fazer um trabalho aqui, ó. Peraí, agora sim, abrir aqui. Compartilhar com vocês a tela. Peraí que eu já abro aqui. Então é o seguinte, esse é o material que eu mandei para vocês, material muito importante, tá no edital dos meninos que vão fazer para enfermeiro, tá? É um material que fala sobre o Programa Nacional de Imunizações, tá? Programa Nacional de Imunizações. Inclusive, é uma cartilha vinculada ao Programa de Estudos e Pesquisa de Pessoas em Condições Críticas, é da CNPq, tá? Material da Universidade Federal do Paraíba e é um material que está ligado direto com os programas do Sistema Público de Saúde. Então, é um material revisado, é um material que é bem credenciado para vir, né? Para ser o fundamento da nossa prova. Aqui, ó, de cara, a gente tem um questionamento, né? O que você entende por imunização, né? O que é um imunizante, né? Essa ideia de imunidade adquirida, né, é uma ideia que veio a partir do desenvolvimento da vacina, tá? As vacinas, elas surgiram ali com a questão da varíola, tá? E aí eles começaram a pegar feridas, né, da vaca e começaram a passar de uma vaca para outra. E começou a se observar, né, de uma vaca para o ser humano, e começou a se observar que quando fazia isso, aquela pessoa não desenvolvia doença, ou quando desenvolvia, não desenvolvia ela de uma forma tão agressiva, né? Por isso que se chama vacina, né? Veio de vaca, né? É algo tirado da vaca, né? Vacina, vaca é a ideia de imunizante, tá? Basicamente a gente tem dois tipos de imunização, tá? A gente tem a imunização a imunidade ativa e a imunidade passiva, tá? Cada grau vai ter ali sua forma de adquirir essa imunidade, tá? Imunidade ativa e imunidade passiva. Então, essa ideia de imunidade é algo que foi criado por conta de condições de doenças adversas. Quer dizer, se você tiver um contato com o vírus, né, com ele atenuado, com ele morto, fragmentos desse vírus, o teu corpo vai produzir uma resposta imune, vai elevar ali seus níveis de leucócito e vai criar uma memória, né, uma memória ali dentro do seu sistema imunológico, para que todas as vezes que esse antígeno, esse vírus, essa doença chegar em você, você vai ter uma resposta ali contra ela, e se desenvolver a doença, vai desenvolver ela de uma forma bem atenuada, tá? Então, essa é a ideia principal que a gente tem que falar sobre imunização. Qual a importância da vacina, tá? A vacina é fundamental, galera. A vacina é muito importante, tá? A vacina ela foi responsável pelo fim de várias doenças, né? A gente teve ali uma baixa incidência de varíola, uma baixa incidência de paralisia infantil, um baixo incidência de um monte de doença a partir da vacinação, tá? E a vacinação hoje é o programa de saúde público no Brasil que mais durou, tá? O Programa Nacional de Imunização, ele já tem aí algo em torno de 56 ministros. Olha só, sempre está passando, mas sempre tem esse programa. O Brasil tem o maior sistema de vacinação do mundo, tá? Inclusive, ele é copiado por vários outros países, África do Sul, África, Guiné-Bissau, Estados Unidos, São Tomé e Príncipe, Haiti, todos olham para o Brasil com muito carinho quando olham o programa de vacinação. E a ideia de uma vacinação global, ela é impossível, porque existem pessoas que existem condições de saúde que impedem que elas tenham essa vacinação. Então, por exemplo, você pode ter uma resposta, uma alergia ao ovo, por exemplo, você pode ter um sistema imune muito frágil que não lhe permite tomar a vacinação, tá? Então, a vacina, ela não pode ser dada para todo mundo. Por isso que é muito importante a gente ter uma alta taxa de vacinação. A alta taxa de vacinação, ela garante que todos, olha só, que todos tenham uma certa segurança. Porque se eu tenho ali um grupo de 10 pessoas que estão vacinadas e uma não está vacinada, existe essa imunidade chamada de rebanho, né? Essa imunidade de rebanho, quer dizer, essa pessoa não vai pegar a doença porque todas as outras estão vacinadas que estão próximas, tá?
ela não pode tomar vacina, senão ela vai morrer, ela vai ficar doente. Então todas as outras que estão em volta, elas estão vacinadas. Então essa pessoa ela está imune, tá? Isso é quebrado quando muitas pessoas não estão vacinadas. Quando você tem muitas pessoas não vacinadas, aí você tem a manifestação da doença, o ressurgimento da doença, enfim, tudo aquilo. O seu calendário de vacinação está atualizado? É uma pergunta que eu sempre faço, tá? Existem muitas pessoas que não dão muita importância para a vacinação, a menos quando vão fazer uma viagem, a menos quando vão assumir um concurso público, a menos quando vão fazer estágio, né? Aí elas se preocupam com o calendário de vacinação, mas o calendário de vacinação ele tem que ser periodicamente atualizado, tá? Vacina de febre amarela, vacina de gripe, né? Vacina de gripe, vacina de Covid, ela tem que estar sempre atualizado, tá? E vamos seguir. O que são as vacinas, tá? De acordo com a Unicef, tá? Vacinas são substâncias preparadas que são dadas na infância, tá? Wender, por que na infância? Porque é a fase de desenvolvimento, tá? É talvez a fase ideal que você tem para criar essa memória, né? Essa memória vacinal dentro do seu sistema imunológico que você vai carregar para o resto da vida. Então é indicado que seja na infância mesmo, tá? Ou em outras idades para proteger contra doenças graves, tá? E muitas vezes fatais. Sim, a gente teve muitas pestes ao longo da história que praticamente dizimaram populações inteiras por conta da falta de vacinação. Inclusive agora a gente experimentou isso, né? A gente teve a questão da pandemia Covid, a gente teve problemas muito sérios com a pandemia Covid e com a vacinação a gente conseguiu melhorar muito, mas muito mesmo a questão da vacinação. A estimular defesas naturais do corpo, as vacinas preparam o organismo para combater as doenças de maneira mais rápida e eficaz, tá? Então, chega a doencinha lá, né, a doença lá, o vírus, eu já tenho a resposta imune, e imediatamente a resposta imune, ela vai ali, vai suprimir aquele invasor. Então, quais que são os tipos de vacina, tá? A gente tem a vacina com micro-organismo atenuado, tá? Que é quando a gente coloca o vírus dentro do seu corpo, né, entre aspas, e ele vai chegar meio combaleante, tá? Ele tá fraquinho, o seu sistema imunológico ele tá bem para lutar contra aquele vírus e terminar de exterminar ele, e com isso já cria a memória imunológica, tá? A gente tem um vírus inativado morto, tá? Que é quando a gente coloca o vírus lá, coloca lá uma espécie de hormônio para ativar, né? Para que o corpo tenha certeza que tem algo ali, ele vai atacar, só que ele não oferece resistência. Então a chance de você ter uma doença aqui, de ficar doente aqui, é menor, né? Tem até uma piada que é muito boa, que os meninos falam assim, nossa, foi tomar vacina da gripe e ficou gripado. Foi essa a resposta. Às vezes ele estava com o micro-organismo atenuado, teve alguns efeitos ali da gripe, mas não chegou a ser aquela gripe que teria, né? Às vezes é um idoso, às vezes era uma outra doença, não seria aquela doença que ele teria se ela fosse de uma forma total, se fosse full, né? A base de RNA, que é quando você pega uma parte, né? Você pega uma parte do DNA, o RNA, né? E você coloca lá, e aí ele vai criar aquela resposta imunológica dos vetores virais, tá? Como são avaliadas, tá? Quando a vacina é elaborada, ela passa por uma série de testes, tá? Até ser aprovada. Ela só passa para uma nova fase de teste após ser aprovada na fase anterior. Então, são várias fases, né? São várias fases, 1, 2, 3 e o pós-clínica, tá? Na fase 1, a gente vai esperar acabar todos os testes, ela ser aprovada em todos para a gente seguir para a fase segunda. Não há que se falar de pular de uma fase para outra sem concluir a anterior. Então, a gente tem a fase pré-clínica, que é quando a gente faz testes em animais, tá? Wender, mas por que testes em animais? Porque os animais, eles têm alguns animais, eles têm um organismo muito semelhante ao nosso, tá? Se você for falar de epigenética, teoricamente todo mundo, todos os animais, né, mamíferos, enfim, eles surgiram de um micro-organismo em comum. Para pensar, né? Para pensar que todos nós temos um Adão. Entende isso? Adão e Eva, um micro-organismo que criou tudo isso, tá? Que criou todos os outros animais que foram variando de local para local, foi se desenvolvendo de acordo com as condições, climas, enfim, aí é evolução, mas eu não quero nem falar de evolução, só quero falar o seguinte, todos nós temos um organismo muito parecido, mais parecido que você pensa com os animais. Por exemplo, a pele do porco ela é muito parecida com a pele humana, tá? Inclusive, ela é utilizada para os meninos aprenderem a fazer sutura, enfim. O macaco, né, ele é um ancestral que ele é muito parecido com o ser humano, tá? Ele tem características muito parecidas. Então, por isso que se faz primeiro testes em animais.
Deu tudo certo com os animais? Vamos para a primeira fase. É testado em alguns humanos para garantir a segurança de determinada dosagem. Tá? Então aqui são os heróis, né? As pessoas que se arriscam para que a gente tenha uma vacina segura, tá? Centenas de voluntários são testados para determinar capacidade imunológica e possíveis efeitos colaterais. Então você pega lá, sei lá, 1000 pessoas, pega 1000 pessoas e vamos vacinar as 1000 pessoas, tá? E aí a gente vai ver, ó, esse daqui não ficou imune nada, 70% ficou imune, aquele ali desenvolveu uma doença que não estava esperada, 4 teve um efeito que a gente não esperava que houvesse, enfim, é por isso que a gente pega muita gente para ver, né, fazer essa intermediação do quanto que é seguro e o quanto que não é. Os voluntários testados chegam aos milhares. Em grupos recebem o placebo para determinar a segurança e eficácia da vacina. Então você pega lá um grupo, divide ele, um você dá a medicação e outro você dá o placebo. Para aquele que você deu o placebo, você avisa, ó, você tomou a medicação também. Ninguém sabe quem está com placebo e quem que não está. E aí você sabendo se está ou não está imunizado, você vai dar as respostas mais verdadeiras. Não vai ser nada psicológico, por exemplo, né? Ai, eu acho que eu estou passando mal. Eu acho que a vacina me fez mal. Acho que eu estou me sentindo bem. Não vai ter essa coisa do psicológico, né? E aí a gente vai para a fase, olha só, a fase pós-vacina, ela é regulamentada e precisa de aprovação de órgãos de saúde antes de ser produzida em massa e distribuída. Então, a gente vai ter, no caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai acompanhar a fase, vai atestar a segurança da vacina, vai registrar a vacina e aí ela pode ser vacinada, fazer a vacinação em massa. Qual a importância de se vacinar? Primeiro, redução significativa de uma doença, né? Podendo chegar até em alguns casos a erradicação. A gente teve algumas doenças aí, varíola, por exemplo, já foi erradicada, né, e depois passou a aparecer novamente por conta de grupos anti-vacina, né? Hoje em dia existe grupo anti-vacina, existe grupo terraplanista, né? Existe gente que acredita em tudo, né? Criação de uma imunidade de rebanho, tá? É aquela imunidade que eu falei para vocês, nem todo mundo pode vacinar. Mas se eu conseguir vacinar 80%, 90%, esses que não podem vacinar, eles estão seguros. Né? Então a gente não vai conseguir nunca vacinar 100% da população. Muito complicado, muito difícil. Mas se eu vacino um grupo grande, né, esses que não foram vacinados, eles estão mais seguros. Porque todos que estão ali em volta deles estão vacinados, não vão pegar a doença e não vão passar para aquele que não pode ser vacinado. Tá? Pacto social. É um compromisso que a gente tem com a sociedade, né? E a melhora na qualidade de vida, tá? Então, ó, vacinação, ela cria a produção de anticorpos que faz a prevenção de doenças, tá? Então, é uma sequência que é feita. Vacinas evitam 4 mortes por minuto e poupam 250 milhões por dia. Esse é um outro fato que a gente tem que falar, principalmente quando a gente fala de pacto social, que a vacinação reduz muitos custos de internação e gastos médicos pelo sistema público de saúde. Tá? Então a vacinação é uma forma de economia também, uma forma muito utilizada pelo governo para tentar atender essas demandas. Tá? Então a vacinação é muito importante. E aqui, ó, só efeitos de variação, temos a vacinação ajudou a reduzir os casos de cachumba, sarampo e rubéola no mundo. Olha só, a gente tinha aqui, ó, em 1980, cerca de 4 milhões de pessoas, né, que estavam ali com cachumba, sarampo e rubéola. A partir daqui a gente começou a vacinação, olha que efeito incrível. Aqui a gente começou, deixa eu ver, cachumba, acho que cachumba aqui em 2000, e a outra é sarampo, vamos ver, a outra é rubéola. Então a gente começou rubéola e cachumba aqui em 2000. Olha o quanto que a gente conseguiu diminuir, tirando cachumba que deu uma aumentadinha aqui, o quanto que a gente conseguiu diminuir. Saiu de 4 milhões, né, o sarampo, e a gente conseguiu entregar ele aqui pouco mais de 200 milhões de pessoas, né, 200 mil pessoas, né. A imunidade. A imunidade é um mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas, os chamados antígenos. Tá? O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter assim um equilíbrio com o funcionamento do corpo. Existem 2 tipos de imunidade, que é o que eu iria falar para vocês. Existe imunidade ativa e imunidade passiva. Quando ela é ativa, ocorre quando o corpo entra em contato com agentes estranhos e desenvolve uma reação imunológica produzindo anticorpos. É a vacina, tá? A vacina é uma forma de imunidade ativa. E a passiva? Ocorre quando o organismo já recebeu pronto os anticorpos, tá? Então, já está pronto, você só recebe e você guarda no seu corpo, cria a memória imunológica, tá? Wender, dá um exemplo de imunidade ativa. A gente tem a vacina, tá? A vacina é um tipo de imunidade ativa porque ela estimula a reação dentro do teu corpo. O teu corpo vai criar um anticorpo para se proteger disso.
A passiva, você já pega pronto. Quando que você acontece isso? Na amamentação, tá? A amamentação é um processo muito importante na vida humana, que inclusive ele passa, a imunidade da mãe é passada para a criança por meio do leite materno, que é muito importante, tá? É muito importante para o desenvolvimento da criança e para a saúde da criança. Essa é uma criança sadia, uma criança que vai se desenvolver bem, tá? O leite materno, essa é a forma que a mãe dá direto para a criança a imunidade, né? Cede direto, por isso que é tão importante a vacinação. Beleza? Mas o que seria imunização? A imunização é o processo pelo qual uma pessoa se torna imune ou resistente a uma doença infecciosa. Tá? Normalmente, de administração de uma vacina. As vacinas estimulam o próprio sistema imunológico. É uma imunidade ativa. O próprio corpo vai desenvolver isso. Tá? A proteger a pessoa contra infecções ou doenças posteriores. A imunização evita doenças, tá? Incapacidade e morte. É importante a vacinação, tá? Por enfermidades preveníveis por vacina, tais como câncer do colo do útero, a vacinação do HPV, né? O grande problema que a gente tem hoje é com a vacinação do HPV, a gente faz aquele chamamento, né? Todas as mães levem as filhas na idade de 9 anos, por exemplo, a tomarem a vacina do HPV. Por questões religiosas, as pessoas dizem, não, mas minha filha ainda não tem relação, mas é claro que ainda não tem relação, e é por isso que a gente está chamando a criança com 9 anos, porque a chance da vacina funcionar melhor é agora. Se a gente for esperar ela ter a primeira relação para a gente começar a vacinação, pode ser que ela na primeira relação já tenha contato com o vírus do HPV. Inclusive, a HPV, ela tem 200 variações, tá? Existem pessoas que têm HPV que vão ter pro resto da vida e não vão ter manifestação nenhuma, mas podem passar para outra pessoa, enfim, pode virar um ciclo e tal. Então, tem que ser vacinado na idade correta, com os critérios corretos, tá? Difteria, hepatite B, sarampo, cachumba, coqueluche, pneumonia, poliomielite, doenças diarreicas, né, por rotavírus, rubéola, tétano, enfim. Um monte de doenças evitáveis e a vacina representa uma economia para o sistema público de saúde, tá? Vamos lá, Programa Nacional de Imunização. Temos o maior programa de imunização do mundo. Ele foi criado em 73 e funciona até hoje, tá? Inclusive é um grande orgulho do sistema público de saúde. Se tem um programa que funcionou no sistema público de saúde, é o programa de imunização, tá? Ele criou o critério de imunizar todo mundo, criando assim... forneceu assim a erradicação de muitas doenças imunopreveníveis, tá? Promoção de controle de sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite. Poliomielite é importante, viu? O papel da vacinação contra a doença poliomielite foi essencial no Brasil e manter erradicada a varíola no Brasil, tá? Estender vacinações em áreas rurais, que era uma grande deficiência que tinha de levar essa vacinação até as pessoas de zona rural. Ampliar e aperfeiçoar o sistema de vigilância epidemiológica do país. Opa, surgiu uma doença. Mas que doença essa que surgiu? Surgiu varíola. Mas peraí, varíola está erradicada? Será que tem uma galera aí que não está vacinando? Né? Ver por que está surgindo essa vacina pela vigilância epidemiológica. Aprimorar o sistema público de aferição de qualidade de antígenos para o uso humano. E uniformizar as técnicas de administração de vacina. Se você vacinar errado, você perde a vacina, tá? Existem vacinas que elas têm que ser dadas para o bebê, né, imunizantes que têm que ser dados para o bebê, por exemplo, que é a gotinha. E o bebê não pode amamentar antes. Se o bebê amamenta antes, ele vai vomitar, né? Porque a vacina é uma vacina muito forte, ela bate no estômago do bebê é muito frágil, ele vomita imediatamente porque a barriguinha dele tá cheia, tá? O bebê ele mama às vezes até por reflexo, às vezes ele não entende muito que a barriguinha encheu e é por isso que ele vomita com facilidade, tá? Então, se eu não estiver enganado é a VOP, né? Que a gente dá a gotinha ali e o bebê, se tiver com leitinho, vomita e não pode dar de novo. Então tem que ter a certeza que o bebê não tomou leitinho para que a gente conseguir garantir a imunidade desse bebê. E por que houve a necessidade da criação da PNI? Qual a importância das campanhas de vacinação pelo mundo? Nossa senhora, né? O Brasil hoje figura numa posição muito confortável quando a gente vai falar de vacinação, tá? A imunização, os imunizantes, eles tiveram um papel central no nosso país, principalmente para a gente erradicar muitas doenças que ainda são problemas em muitos outros países desenvolvidos, inclusive, tá? O mundo antes da vacina. Expectativa de vida não passava de 32 anos antes da vacinação. Então, o sujeito ali inteirava 13, 14 anos, já teria
já teria que ter casado e tendo filhos, porque com 32 ele já não durava muito mais que isso, tá? Menor expectativa de vida, tá? Precariedade com os cuidados na saúde, né? Era muito precário, tudo muito improvisado. Número de mortalidade exacerbado, morria muita gente muito fácil, né? Futuros problemas de saúde em decorrência de doenças pré-existentes, né? Então, o sujeito não vacinava lá, tinha paralisia infantil, né? Tinha sequelas, né? A varíola deixava muitas cicatrizes no rosto, enfim, doenças e doenças, né? Que poderiam ter sido evitadas. Ó, aqui a gente tem, olha só, se eu não estiver enganado, esse daqui é lado a lado, um garoto que tomou a vacinação da varíola e o garoto que não tomou a vacina da varíola. Olha a diferença de um para o outro, um que tomou e um que não tomou. O efeito e a importância que tem a vacina no nosso corpo, tá? Vamos ver mais embaixo? Aqui a gente tem, ó, uma espécie de vacinação, os primeiros conceitos de vacinação na China antiga, tá? Na China continental do século 17, né, do reino Kangxi, em volta ali de 1671 e 1722, eles já faziam alguma coisa muito parecida com a vacinação, por meio das fossas nasais, tá? Muito importante. Primeiro registros de criação de imunizantes pelos humanos, tá? A gente teve esse cara aqui que foi muito importante, ele revolucionou a medicina, que é o médico, né? Edward Jenner, tá? Ele é naturalista e médico, tá? Em 1796, ele realizava pesquisas contra a varíola, tá? Tava pesquisando como é que ele poderia lidar com a varíola. E aí ele começou, pegou pessoas que contraíram a varíola da vaca, né, ele avaliou as pessoas que pegavam a varíola da vaca, elas não morriam. Não morria da varíola humana, tá? Então o que ele entendeu? Ele pegou lá, né, a feridinha da vaca lá, que tinha varíola, e passou no ser humano comum, e viu que essas pessoas não desenvolviam a doença. Pronto, a gente tem aí o primeiro registro do que viria a ser a vacina. O que ele fez com a imunidade, ele pegou um vírus atenuado e colocou no ser humano, tá? O que Jenner conseguiu provar com sua teoria? A varíola bovina pode imunizar seres humanos. Inclusive, tem muitas vacinas que são aplicadas em cavalos, que são aplicadas em vacas, né? Essa proteção pode ser transmitida em uma cadeia humana de uma para outra, tá? A palavra vacina vem de vacina, justamente pelo contexto histórico da vaquinha, né? A vaquinha teve a sua importância na nossa história, a importância da vaca, né? Ela nos dá o leite, nos dá a carne e nos dá a imunidade também, né? Vacina antirrábica. Esse cara aqui, para mim, foi um dos maiores gênios da humanidade. O que esse cara fez, a história desse cara, né, o trabalho que ele fez, é uma coisa fabulosa. Eu tenho um respeito, uma admiração enorme pelo Louis Pasteur. Tá? Ele revolucionou a indústria de alimentos, ele revolucionou o mundo da microbiologia, ele revolucionou o mundo da vacina. Esse cara, o trabalho dele, né, ninguém quase que não cita ele, né? Só cita ele quando a gente está falando de trabalho acadêmico. O mundo, assim, lembra muito de Einstein, lembra muito de Lavoisier, lembra muito não sei, aí vamos pensar Augusto Comte, sei lá, esses caras aí, mas não lembra de Louis Pasteur. Tá, esse francês aqui, ele mudou o mundo, tá? Todos os estudos que ele fez sobre microbiologia e parasitologia foram fundamentais para a gente mudar várias categorias na nossa sociedade. Tudo que ele fez hoje, tudo que ele pesquisou lá atrás, a gente já aplica hoje, a gente nem se dá conta, tá? Ele fez muitos estudos na microbiologia e parasitologia, as primeiras noções de esterilização, asepsia e pasteurização, tá? Então, quando você toma leite pasteurizado, que é o leite onde a gente reduz muito a carga microbiana, garantindo uma longa vida para ele, né? Leite, longa vida, leite que dura mais. A partir do processo da pasteurização, a gente deve isso a ele, né? O vinho, tá? Existia um grande problema que o vinho virava vinagre, tá? Dependendo da técnica lá, você deixava o vinho envelhecer, de repente virava vinagre por conta da contaminação. Ele criou a pasteurização e agora o vinho vira vinho mesmo, de boa qualidade, né? A esterilização, fundamental. Não tem como a gente falar de cirurgia sem falar de esterilização. Tá? A esterilização, o trabalho que ele fez, né, da eliminação de vírus, né, e garantindo assim produtos mais estéreis, garantiram um menor índice de mortes em cirurgias, né, por conta de infecção. Enfim, esse é o cara. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele, o excelentíssimo senhor Louis Pasteur. Beleza? Vacina contra a poliomielite, a gente tem que falar da paralisia infantil, né, galera? Esse aqui foi um problema, tá? A gente tinha muitos casos de paralisia infantil, as crianças com deficiência adquirida aí por conta da falta de vacina, tá? Em 1952 isso foi uma epidemia nos Estados Unidos, tá? Em 1955 foi criada a vacina
por Jonas Salk, uma vacina injetável. E teve um cara fora de série, 80% dos casos de eficácia. De cada 10 pessoas que tomavam a vacina, 8 estavam seguras, só 2 iriam desenvolver a doença. Foi fundamental para combater aquela epidemia na época. A vacina via oral foi criada pelo Sabin, tá? Albert Sabin, inclusive leva o nome dele, tá? Que hoje criou, né, aquele medo que a criança tinha de tomar a vacina. Com a vacina desenvolvida por Albert Sabin, esse medo foi até colocado de lado e garantiu mais adesão à vacina, tá? O mundo está quase livre da polio, tá? Poliomielite. Em breve a gente vai conseguir, né, erradicar. Se esses grupos antivacinas não deixarem, olha só, a gente começou ali na casa de 60 a 70 mil casos, a gente está aí com menos de 10 mil casos, menos de 5 mil casos, né? O número, e a gente está caminhando com essa vacinação em massa, a gente está caminhando para não ter mais esse tipo de doença, beleza? E no Brasil? No Brasil foi importante, tá? A gente teve o Marquês de Barbacena, que trouxe a primeira vacina em 1804, com a chegada da varíola, tá? Foi fundamental para a nossa história, tá? Foi fundamental. Em 1804, ele trouxe a vacina de varíola. Por que veio vacinar o Brasil? Né? Aqui a gente ainda estava em 1804, a família real portuguesa só vai chegar em 1808, então o Brasil era um país colônia, a gente tinha que mandar toda a nossa riqueza para a metrópole. O Brasil só vai ter alguma coisa de desenvolvimento em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Por que a gente traria isso para cá? Cara, um motivo muito simples, ninguém é bonzinho não, tá? É para uma questão muito lógica. O Brasil está sendo explorado, muitas das riquezas estão sendo tiradas daqui, tá? É gente vindo de cada canto do mundo e tem gente que tem gente que não tá cheia de doença e veio passar doença para cá, e isso aqui vira uma bagunça, tá? Chega num ponto que marinheiros, eles não querem aportar aqui, não querem descer aqui com seus navios para pegar madeira, macaco, animais, sei lá o que eles vinham pegar, ouro, né? Porque o negócio tá uma zona, tem muita doença, tem gente morrendo e ninguém quer ficar doente, né? E as pessoas evitam descer no Brasil por conta disso. Marquês de Barbacena entende que é importante esse fluxo, né, de compra e venda, capitalismo selvagem ali na sua essência, tá? E ele traz a vacina da varíola, né? Foi o primeiro passo da vacinação no Brasil. Em 1990 foi criado a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan em 1901. Fundamental. Hoje, essas fundações elas existem até hoje, tanto o Instituto Butantan quanto o Oswaldo Cruz, responsável pela vacinação, papel fundamental que foi agora na pandemia Covid, tá? Desenvolvendo a tecnologia, fazendo a distribuição em tempo recorde, tá? O Instituto Butantan, hoje, ele tem vacinas contra, olha só, raiva, HPV, hepatite A, hepatite B, influenza trivalente, H1N1, TTPA, Covid, e fora dizer que eles estão muito avançados em pesquisas de vacina contra o HIV. Sensacional. Vacinas de varíola no Brasil. Em 1837, torna-se obrigatória em crianças, tá? Não obteve sucesso devido à produção de quantidade de vacina insuficiente, não tinha para todo mundo. Mas a aceitação da população? Claro que sim. Você chegava na escola, pegava uma criança e forçava ela a tomar a vacina, sem falar para que servia, sem falar por quê. O que vai acontecer? Revolta da vacina. Ninguém vai querer tomar essa vacina, tá? E todo mundo falava, eles estão dando essa vacina para nós porque o governo quer exterminar o pobre, tá? Tem muito pobre aqui, o governo quer tomar nossa casa, quer tomar nosso terreno, o dinheiro que a gente guardou trabalhando. Então eles estão fazendo isso para matar a população, né? Tipo como falam até hoje que a vacina da gripe é para matar idosos, porque idoso está vivendo muito e está quebrando a previdência. Tipo a galera que tem esse boato aí, tá? Em 1846, torna-se obrigatória em adultos também, tá? Revolta da vacina, eu falei da mesma época? Não foi 1837 não, engano meu, tá? 1904 foi a revolta da vacina, tá? Então a gente aqui já teve algum probleminha em 1837, 1846 deu fight ali, a briga também, mas ainda não é a revolta da vacina, ela vai acontecer, ela vai eclodir em 1904, tá? Quando a gente teve o nosso querido Dr. Oswaldo Cruz, tá? Oswaldo Cruz é um sanitarista, um grande médico, e o Rio de Janeiro estava sofrendo muito com o problema, eu esqueci o nome da doença. Tem aqui, ó. Rebelião popular obrigatoriamente a vacinação contra a varíola, panorama social e político. O Rio de Janeiro é assolado por doença e túmulo de estrangeiros. Eu pensei que eu tinha anotado a doença aqui. Não, eu não anotei a doença. Se eu não estiver enganado, era a doença que era transmitida pelo rato. Chegou numa condição tão bizarra na época que eles pagavam pelo rato que as pessoas catavam e levavam para vigilância. Entendi isso, o nível que era. Então não falava para que servia. Pegava a pessoa à força, vacinava, né? E as pessoas ficavam
revoltadas. Como assim? Querem matar a gente, o governo quer destruir a gente, né? Se eu não estiver enganado, foi o governo de Washington Luiz, tá? Então as pessoas lutaram contra isso, mas enfim, essa polícia da vigilância sanitária aí, né? Essa polícia sanitária, ela pegava a pessoa à força e fazia a vacinação. E aí várias charges, né? Ridicularizando o Oswaldo Cruz, que depois ele foi reconhecido, né? Mas na época a galera não estava muito feliz com ele não, tá? Seguinte, 1927, dando um panorama histórico aí, a gente tem a vacinação contra a tuberculose. Cara, isso foi importante, tá? Tuberculose matava muita gente, era muito transmissível, tá? Depois a gente teve aí, ó, a eliminação da febre amarela urbana graças ao esquema vacinal. Inclusive hoje, um sinal de que a febre amarela tá perto é quando a gente tem macacos perto da cidade que começam a morrer, né? Aí todo mundo vai lá e mata macaco. Acho que o macaco é culpado do macaco morrer. Né? O macaco é o sinal de que a doença tá ali, né, filho? Não é o macaco que tá com a doença. O macaco ele é só uma vítima da história, né? 1973 foi criada a PNI, agora de forma organizada, tá? Agora a gente está falando agora da vacina, né? Da rotina de vacina. Então, durante o ciclo da infância, principalmente na fase adulta, você vai ter um ciclo de vacinas que você vai tomar. Algo em torno aí de 45 tipos de imunizantes que você vai ser tomado, tá? Existem muitos outros que você pode tomar na rede privada que não é oferecido no sistema público, mas você vai ter acesso a muitas imunizações. BCG, TTPA, a dupla viral, né? Hepatite, enfim, HPV. Temos um dos maiores projetos abrangentes completos do mundo. Eu volto a dizer, o Zé Gotinha, galera, é o herói nacional, tá? A gente tem uma carência muito grande de grandes heróis, né? Parece que as nossas figuras históricas, nenhuma carrega, né, isso de ser, né, uma coisa assim que nos dê orgulho, né? Mas eu destaco aí o Ministério da Saúde, principalmente o PNI de 1973 e principalmente o Zé Gotinha, né, que é um personagem lúdico aí que veio orientar a importância da vacina. A gente conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de doenças adquiridas, tá? Hoje a gente tem 45, bicho, 45 tipos de vacina oferecida aí. É um trabalho fundamental, tá? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Vacinação é um ato de amor, vacine-se, tá? Então, ó, fiz essa primeira parte, vou gravar mais um vídeo, vou deixar pra vocês, tá? Vou deixar pra vocês e aí a gente vai falando, beleza? Não deixe de assistir de novo. O material tá com vocês.